Para uma sueca. Vamos ver o que ela acha. Gosta de entrar. Bom dia. Bom dia. Certo, agora no final colocamos a entrevista e mostramos um pouco das imagens da Copa do Mundo. Vamos com as informações, vamos com os detalhes e mostramos um pouco das imagens da Copa do Mundo. Vamos com as informações, vamos com os detalhes do que está acontecendo no mundo. Conseguimos isso há alguns momentos ali fora do estádio, que fica aqui do outro lado do quarteirão. Então vamos com as informações, né? Com o que está acontecendo no mundo, que eu digo que é interessante porque, bom, em teoria a guerra acaba, né? E eu digo em teoria porque, bom, vocês já sabem como são essas coisas. De início, eu gostaria de entrar em vários assuntos, porque já existem contradições desde o começo. Segundo Erdogan, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan comenta: que bom, né? Ou seja, de início ele diz que bom que está sendo feito um acordo ou um pré-acordo, porque isso não é um acordo de paz. Este é um acordo para fazer, um acordo para sentar, nada mais, é um acordo em que os iranianos dizem é só para sentar. Eles vão receber 12 bilhões de dólares. É isso que dizem agora. Mas agora vamos aos detalhes, vamos ver. Ele diz: considero que o acordo alcançado entre os Estados Unidos e o Irã é um avanço importante para estabelecer a paz e a tranquilidade em nossa região, diz Erdogan. Mas também enfatiza a necessidade de evitar a retórica, as provocações e as ações que possam aumentar as tensões no período que antecede a assinatura do acordo, e de permanecer vigilante diante de possíveis sabotagens. Ou seja, ele não citou nomes, mas todo mundo sabe para quem esses nomes apontam. E esse é Netanyahu, Benjamin Netanyahu, que não concorda com o acordo. E bom, hoje já tentaram de alguma forma com a super resposta que deram contra Beirute, o ataque contra Beirute. Com essa resposta, parece uma espécie de primeira tentativa de sabotagem, de tentar pôr fim a esse conflito. Prestamos muita atenção aos movimentos que podem acontecer agora, geopolíticos em todos os sentidos, porque esse conflito, bem, parece que o Irã quer parar, os Estados Unidos querem parar, mas, ao que tudo indica, Israel não quer tanto assim. E também teremos que observar o quanto disso é verdade e o quanto é mentira. Olhem, altos funcionários dos Estados Unidos rejeitaram completamente o que o Irã está dizendo, porque o Irã diz que vão dar dinheiro, que 12 bilhões... e que vão dar outros 300 bilhões de dólares para reconstruir todo o Irã e não sei o quê. Ou seja, é como se o dinheiro fosse chegar assim, aos montes. Ou seja, segundo os próprios iranianos, um alto funcionário dos Estados Unidos rejeita as alegações iranianas de que Teherã receberá bilhões de dólares em fundos congelados antes do início das negociações. É isso que está sendo rejeitado agora. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto não há contradições? O que você vê ou o que você acha? Vamos conferir o que os meios de comunicação iranianos publicam, porque eles são os primeiros a vazar essas 14 cláusulas do memorando de entendimento, como eles chamam isso. Ok? Serão liberados 12 bilhões dos fundos congelados do Irã antes do início das negociações, com outros 12 bilhões durante a janela de negociações ao final dos 60 dias. Sanções sobre petróleo e petroquímica serão suspensas. O bloqueio naval será totalmente levantado em 30 dias. Trump acabou de confirmar que o bloqueio já seria retirado. Ok. Os Estados Unidos se comprometem a não interferir nos assuntos iranianos, retirar forças dos arredores do Irã e não impor novas sanções nem realizar demonstrações de força durante as negociações. É preciso cessar fogo imediato em todas as frentes, incluindo o Irã. O Estreito de Hormuz será reaberto em até 30 dias por acordos iranianos. O Irã reafirma seu compromisso com o TNP de não produzir armas nucleares. O Tratado de Não Proliferação Nuclear é assim chamado. Será estabelecida uma janela de 60 dias para negociar um acordo final que abranja as questões nucleares e a eliminação completa das sanções. Os Estados Unidos e seus aliados também devem apresentar planos de reconstrução no valor de pelo menos 300 bilhões de dólares para a reconstrução do Irã. O programa de mísseis do Irã e o apoio a grupos de resistência foram totalmente excluídos da pauta, ou seja, não serão discutidos. Sim. As negociações finais só começarão quando os 12 bilhões de dólares forem liberados. As sanções ao petróleo serão suspensas e o bloqueio será levantado. O mecanismo de supervisão garantirá a implementação de qualquer acordo final aprovado pela resolução do Conselho Nacional da ONU. E, ao mesmo tempo, alguns militares do Irã aparecem dizendo que humilharam os Estados Unidos e Israel com esse acordo que está sendo divulgado pela mídia iraniana.
parece que eles não querem chegar a um acordo. Porque sair para humilhar, né? Porque o que eles estão fazendo Né? para zombar e humilhar os Estados Unidos, que dizem não querer acordo. Pero Mas, bem, como tudo nisso, né? Uma coisa é o que parece e outra coisa bem diferente é o que vai acontecer mais adiante. De início, governos e líderes europeus comemoram o acordo entre os Estados Unidos e o Irã e exigem uma abertura no Estreito de Hormuz, sem restrições. Na verdade, Donald Trump lançou o que ele chama de uma ordem para que eles desbloqueiem o Estreito de Hormuz e também dizendo e exigindo que seja desbloqueado para todos. Isso também teria que valer para Israel. Vamos ver se também haverá desbloqueio para Israel, pois em teoria o objetivo era bloquear todos, sem exceções, mas para Israel pode ser diferente. Ou seja, na abertura, a abertura não seria igual. Agora, eles também estão planejando entre eles e Omã insiste em ter o controle de Hormuz. Isso também, então, é uma linha vermelha. Mas no final, isso é, então, questão de tempo. Eu, sinceramente, não vejo isso ainda como um plano de paz sólido, mas não é impossível. O fato de não ser sólido também não significa que não vai acontecer. Pode ser que aconteça, mas obviamente eles trazem duas narrativas muito diferentes. Os Estados Unidos dizem uma coisa e o Irã diz outra, como sempre. Então, talvez a verdade esteja no meio de todas essas informações e narrativas propagandísticas e o que você quiser. O fato é que tanto os Estados Unidos quanto o Irã anunciam isso com muito alarde e basicamente dizem que o fim da guerra aconteceu a partir de agora. Se eles já declaram isso como se fosse o fim da guerra e tal, isso sempre será positivo. Ou seja, o fato de caminhar para a paz é algo bom. Mas ainda, quando eles acabaram de se atacar, de atirar um no outro e de se bombardear, vamos continuar vendo muitos ódios, narrativas de generais como os iranianos. Com certeza veremos também comentários bem fortes de Trump ou de Pete Hegseth, ou de alguma figura importante ligada a Israel também. E entre essas coisas, entre não nos confundirmos entre os ódios que possam existir, ou as exigências de um lado ou de outro, ou propagandas, não é? Porque todos querem parecer vencedores agora. Não é? Tanto o Irã quanto os Estados Unidos querem parecer vencedores. O que se pode dizer, não é? É que, bem, o Irã não pode ser apresentado como um perdedor. Porque, bem, de qualquer forma, essa talvez seja a parte mais complicada de tudo isso. Independentemente de quem digam que ganhou, se foi um ou se foi outro. Quem não perde, e isso eu acho preocupante para os Estados Unidos e para Israel, quem não perde é o Irã. Você pode dizer, olha, não, bem, os Estados Unidos não perdem por causa disso, ok? E Israel não perdeu por isso, ok? Mas o Irã também não perdeu. Porque o Irã mostrou uma força que talvez não se esperava. Porque sim, ficaram sem sua marinha, mas no final tiveram o controle do Estreito de Hormuz. E no final o regime não caiu. E diante disso, vejam o que Trump diz agora. Bom, em um documento publicado pelo Wall Street Journal, em uma entrevista com Donald Trump afirma algo muito forte. Ele diz: "Nunca me importou a mudança de regime no Irã." É um tema que chama a atenção, né? O fato de que não importava para ele a mudança, apesar de ter usado isso como bandeira, principalmente no começo. E o que será que Bibi Netanyahu está pensando? Como ele chama de Bibi, Trump chama Netanyahu assim, né? O que será que ele está pensando nesse momento? No fim das contas, se o regime não era a chave, eu entendo que o principal era a questão nuclear. Verdade? Eu entendo isso, mas se falou constantemente sobre a derrubada, sobre um Estado falido, de que isso já ia colapsar. E isso, bem, nas contas finais. No fim de tudo isso, como os Estados Unidos são vistos? Ele é visto como um país mais forte ou mais fraco? E acho que aí essa pergunta pode ser respondida por vocês, pode ser respondida pela comunidade que também está assistindo. O vídeo está disponível também para quem quiser ver depois. Gostaria muito de ver as respostas e comentários, saber como os Estados Unidos são vistos agora após essa situação, mais fracos ou mais fortes. Na verdade, acho que até poderíamos fazer uma enquete sobre isso, porque, diante dessa situação, acredito que essa é a parte que mais preocupa Trump, por causa das eleições que estão chegando, e também porque, no final das contas, é disso que vivem muitos países e potências. Vivem, claro, de ser uma potência,
mas metade do que normalmente dizem ser as potências, na verdade, é mais publicidade, marketing, né? Na realidade, nem as potências são tão fortes quanto dizem, nem os países mais fracos são tão fracos quanto muitas vezes aparentam. Então, diante disso, bem, realmente existe uma nova visão de geopolítica no Oriente Médio. Existe um ator que, antes considerado poderoso, agora se confirma e pode bloquear Hormuz a qualquer momento. Eu acho que também, a partir de agora, que boa notícia, a paz e tudo mais, agora os países do Golfo vão se preparar para uma guerra mais ampla e para não depender de Hormuz. E para não ficarem sujeitos, bem, às decisões que tomem o regime de todos eles, porque a qualquer momento podem mirar para eles e voltar a causar um problema. Eu acho que vão surgir novas alianças e vamos ver um Oriente Médio totalmente diferente, que esperamos que seja realmente voltado para a estabilidade e para a paz, mas não parece que esse seja o caminho ainda, né? Exatamente. Vamos a outros temas importantes. Como dizem, morto no poço e depois vem a alegria, pois Trump já está comemorando agora. Na Casa Branca, onde está todo aquele, como chamam, a jaula do UFC, para comemorar seus 80 anos, foi uma noite inédita na Casa Branca. Ele dizia que estava realmente fora do comum, talvez até permanecesse. Estrutura. Quer dizer, Que era como aquele da França, como se chama? A Torre Eiffel, que ninguém queria e depois todo mundo passou a gostar. Então essa estrutura, que foi montada com 28 metros de altura, que está no Jardim Sul da Casa Branca, está prestes a iniciar as lutas de artes marciais mistas. Também tinham imagens, não sei se você viu, onde aparece o avião supersônico voando por cima. Você sabe como o Trump adora essas coisas, ele ficou todo orgulhoso. E bom, esse evento... vou colocar agora. Sim. Vou colocar agora. Só essa imagem? Sim, só tenho essa. Bom, é que acabou de começar. Vamos colocar e bom, se você quiser. E bom, esse evento sim, foi um investimento, uma despesa, gente, não é um investimento, temos que ser realistas. É uma despesa de aproximadamente 60 milhões de dólares por parte do Ultimate Fighting Champion e organizações afiliadas. Sinceramente, com certeza vão dizer que, bom, houve patrocínios, que não colocaram nenhum centavo, que ainda por cima acabaram ganhando dinheiro. Sim, a Casa Branca afirmou que o IBEX cobre todas as despesas diretas da operação, embora 7 agências, incluindo o Departamento de Segurança Nacional e a Administração Federal de Aviação, tenham destinado recursos e pessoal. Então também o logotipo se chama Freedom 20250, que bom, também comemora os 250 anos dos Estados Unidos. Bom, então saiu um dos lutadores do UFC para se pesar por aí. Bom, é um pouco de sobrepeso e ainda por cima em estado de embriaguez ou sei lá, usou alguma coisa. E enquanto ele ia caminhando para se pesar, ele ia, vomitando, mas sim, ninguém parou. Isso quer dizer, continuou tudo, ele continuava escorrendo tudo e se pesa e continua saindo e depois vai embora. E você pensa, que coisa mais nojenta. Quer dizer, por um pouco de decência. Está vazando dele, gente, levem ele, depois trazem de volta, né? Pois é, assim de louco é todo esse negócio. E esse é o momento que diz Strade, o que cantam o hino nacional. Momento, então, especial, obviamente, para todos que estavam nesse evento e nesse momento, algo assim super épico. O lance dos aviões, né? Isso que eles adoram, né? Esse tipo de barulho, no final das contas, é isso mesmo, um espetáculo. Que é, em parte, por essa comemoração que se junta entre os 80 anos de Donald Trump e os 250 anos dos Estados Unidos. Basicamente, está disponível por assinatura no Paramount Plus e não passa na CBS. Ou seja, quem tem Paramount Plus já pode assistir pelo streaming. Bom, então é assim que está a situação, né? De qualquer forma, isso faz parte do estilo do Trump. Basicamente, não é nada clássico para ele. E, bom, vamos para outros assuntos também importantes, confiram isso. O que estamos vendo, aliás, agora, neste momento, está prestes a acontecer deixa eu dar uma pausa. É que vejam, a partida está prestes a começar em 5 minutos lá na Tunísia. Suíça este
E está começando uma tempestade aparentemente elétrica, porque dá para ouvir os trovões, não sei se você ouviu. Os trovões não estão sendo feitos. Agora que estávamos chegando, já dava para ver as nuvens bem escuras. Mas agora mesmo, neste momento, estão os trovões. Aham, vê se você presta atenção aí, dá uma olhada. Mas tudo bem, vai chover. Imagino que vai chover aqui. No jogo que está acontecendo agora ou que está prestes a começar. Olhem o que estamos vendo aqui. Bom, hoje o dia acabou de começar. Houve um ataque por parte da Rússia e da Ucrânia e acabaram de atacar um mosteiro chamado Lavna de Kiev. Peshevsky, que é uma área protegida pela Unesco, porque lá está Yuri Dogorkiv, que é o príncipe que fundou Moscou. E esse lugar que vocês estão vendo pegando fogo agora é mais antigo que Moscou. É muito mais antigo que Moscou. E bom, é um assunto que chama muita atenção. Bom, vocês já sabem que isso não respeita nada, nem escolas, nem coisas históricas, eles não estão nem aí, né? É impressionante, se não me engano, este aqui é do ano 1050, olha. Aqui está, isso foi construído no ano de 1051. Antiguíssimo. Ou seja, já tem mais de 1000 anos, impressionante. É um lugar que vejam, não importa a religião, país ou qualquer outra coisa, que precisam ser cuidados. São lugares que precisam ser super respeitados. Olhem este. Quando se estuda a Segunda Guerra Mundial, se estuda como tanto Hitler, assim como os aliados planejavam tudo, ou pelo menos tentavam, para não atacar edifícios históricos. Ou seja, havia um ideal em que você dizia, bom, pelo menos o que restar seja essa história do ser humano, né? Ou seja, você não pode acabar com a história do ser humano, não pode destruí-la, porque isso te transforma em terrorista, te transforma no que os talibãs faziam quando iam nessas construções antigas do budismo e as destruíam. Lembra? Sim. Os aviões talibãs, os de lá, sim. ISIS, os do ISIS. Os do ISIS. Esses do ISIS iam nesses lugares e explodiam essas bombas, esses mosteiros. Não, mas as estátuas gigantes de Buda feitas dentro da montanha, lembra? E bom, uma delas em particular eu queria visitar algum dia na minha vida, mas enfim, evidentemente já não dá mais pra gente, né? Ficou o buraco, isso é o que restou, mas a estátua foi derrubada. Não, isso não pode acontecer, quer dizer, não podemos ser tão primitivos a ponto de atacar esse tipo de lugar. E até certo ponto, prédios ou edifícios tinham sido respeitados. Mas isso, sinceramente, isso é um erro. Mas agora há muita raiva. Vamos ver coisas muito diferentes nesta guerra, porque eles estão impossibilitados. Ou seja, vejam, hoje eu já não consegui comentar, mas saiu um relatório, um informe do ISW, não sei se vocês chegaram a ver. Não me lembro. Tem um relatório do ISW, é que eu nem te mandei, nem você me mandou, eu li e daqui a pouco vou analisar direito. Mas o que é? Você sabe que o ISW, né, que eles estão sempre publicando. O Instituto para a Guerra em Washington, que é um instituto, né, uma organização que se dedica a estudar a guerra profundamente. Não é do governo, né? É um instituto que conta apenas com especialistas de nível mundial e que eles analisam dados estatísticos. Vamos ver quantos soldados foram perdidos. E, com esses dados, eles avaliam para que lado a guerra está indo, se isto ou aquilo está acontecendo. E agora o que eles estão vendo é que há uma posição cada vez mais fraca da frente de Moscou. Da frente que está, na verdade, mais do lado da invasão ucraniana. E dentro desse ponto, digamos, não é só um retrocesso, mas quando atacam cada vez com menos eficiência. Eles começam a fazer ataques que não são produtivos para a guerra e que são apenas um gasto. E isso deixa os russos em alerta máximo. Agora, quando começam a acontecer atos assim, começa o uso de Lorisnik, começam ataques a prédios históricos. Você pensa, qual é o objetivo disso? O que você ganha com isso, né? Quer dizer, olha, realmente está complicado, mas confiram, vamos mudar de assunto. O que estamos vendo aqui? aqui vemos o vice-ministro de Assuntos Exteriores do Irã, Karen Garibaldi, confirmando que o texto do memorando de entendimento foi finalizado.
ele afirma em sua tentativa de executar objetivos sinistros, como ele mesmo diz. Sofreu derrotas graves em todos os seus objetivos estratégicos, e a República Islâmica do Irã, na verdade, conseguiu vitórias nesta guerra. O inimigo em si foi forçado a solicitar o cessar-fogo em negociações. A assinatura oficial, chamada oficialmente de Memorando de Islamabad, acontecerá na sexta-feira na Suíça. Haverá uma assinatura digital agora, mas a oficial será na sexta-feira na Suíça. Um fim imediato e permanente da guerra. E as operações militares em todas as frentes, inclusive no Líbano, serão encerradas a partir desta noite. Não sei como será com Israel. O bloqueio naval dos Estados Unidos ao Irã começa a ser suspenso hoje à noite. Isso de incluir o Líbano? Bem, não. Mas não, quer dizer não, já vou dizendo que não vai acontecer. Quer dizer, e eu soube que, depois de um tempo que a gente terminou de manhã à tarde, se Trump teve uma ligação com Netanyahu, ele tirou ele daquela reunião do Conselho de Segurança? Sim. E bom, quem sabe se não... Não, não vai acontecer. Se ela puxou o gatilho, se não... Não vai acontecer, né? Quer dizer, a única coisa que aconteceria é que Regis lançaria um ataque. E eu acho difícil que ele não faça isso. Quer dizer, realmente aí vai estar a chave, né? E não é só que ele não ataque, mas também que o Riolita não passe. O que também não vai acontecer, quer dizer, Mas eu realmente acho que ele poderia tentar seguir o acordo, apesar do que aconteceu no Líbano. Mesmo que insista nesse assunto, eu acho que esse tema é um ponto à parte. E se Trump for puxar a orelha, né? E pode ser que, por aí, Netanyahu dê ouvidos até certo ponto, mas o que os israelenses têm insistido é que não são subordinados dos Estados Unidos. Pelo menos é isso que eles têm dito nesse assunto. E eu insisto. A Guerra de Junho foi porque, lembrando, Israel começou com esse ataque e depois, nos últimos dias, os Estados Unidos se envolveram. E naquela época, né, o secretário de Guerra dizia que tinha sido um ataque unilateral. Ou seja, que os Estados Unidos nem sequer tinham se envolvido nem nada, que isso tinha sido uma decisão do Irã. Então, o que quero dizer é que, bem, uma coisa é o caminho que Netanyahu segue em tudo isso e outro caminho diferente é o que Trump segue. E o interesse é diferente. Então, para os Estados Unidos, pelo menos agora, é a questão do urânio, né? Esse é o principal tema. Para Israel, o principal tema é o regime dos ayatolás. Isso sim preocupa eles, as declarações de Trump dizendo que não, né? Que o regime nunca foi o objetivo, não é? Isso eu imagino que realmente acende alguns alertas, né? E bom, vamos a outros pontos também importantes. Mas o que é certo é que já vamos poder observar. Na verdade, com certeza, os preços do petróleo já estão caindo, ou seja, e isso é uma boa notícia para todos, para que os preços não continuem subindo, né? Ou seja, vejam, já está em $85, é uma queda importante, já abaixo dos $80, isso é bom. Está em $85 a queda vamos ver se conseguimos ver por aqui, é esta. Ou seja, reparem, é um gap negativo, né? O que é positivo, mas é um gap negativo porque está indo para baixo, né? O preço do petróleo, eu terminei aqui, agora está desse lado. E veja o Texas, $79, ou seja, já está abaixo dos 80 também, com gap negativo. Isso é muito positivo, não é? Para os preços da gasolina, agora que os preços baixem, que baixem os preços dos alimentos, né, dos fertilizantes, bom, isso teria que ir se ajustando. Essa é a parte mais positiva para o mundo. A parte de que não estejam se atacando e se bombardeando. A parte positiva também é que vai haver fertilizante para os alimentos, para a África e para um monte de países que não iam ter. Se isso continuasse, então essa é a parte mais positiva e uma boa notícia. Insisto que o regime dos ayatolás está indo para a negociação e que os Estados Unidos também vão negociar. Independente do motivo, seja ou não a Copa do Mundo, esse é um tema claramente necessário e importante no mundo. Houve alguma reação da China? Há uma reação interessante de Lindsey Graham, que é um dos que estão mais afastados de Donald Trump. Esse senador, que aliás acabou de ganhar sua eleição novamente, é republicano e sempre foi muito a favor de continuar a guerra com o Irã, né? Na verdade, ele é muito pró-Israel, demais até, e hoje ele faz um movimento que mostra um pouco o estilo dele, né? Ele até pediu que o acordo de paz, que foi anunciado há alguns momentos, passe pelo Congresso, ou seja, eles querem ler, querem verificar antes que seja assinado, porque expressaram preocupações sobre o conteúdo.
Em uma publicação que fez no X, Graham disse que está satisfeita que já tenha sido acordada, então, a reabertura do Estreito de Hormuz. Mas ela diz estar preocupada com a visão do Irã sobre o acordo, que parece diferente daquela que afirma. É o que diz a equipe negociadora dos Estados Unidos. De acordo com nossas leis, qualquer acordo nuclear com o Irã será enviado ao Congresso para revisão e votação. Estou ansiosa para revisar o resultado final. O escritório pediu ao vice-presidente J.D. Vance, que provavelmente será quem vai assinar, que o apresente ao Congresso. Vários legisladores republicanos. Não é a primeira vez, já faz 1 ou 2 semanas que comentamos sobre isso. Os republicanos mais radicais dizem que não estão muito satisfeitos com essas negociações. Eles não gostam da ideia de que o Irã possa continuar enriquecendo urânio, que algumas coisas fiquem meio em aberto e que fundos bloqueados tenham que ser liberados para o Irã. Ou seja, existe uma ala dos republicanos que não gosta desse assunto. Pois bem, vamos para outros assuntos também importantes. Muito obrigado a toda a comunidade que está chegando. Um abraço para a MT. Como você tem estado? Billy. Como você tem estado, Miguel? Saudações. Ele disse que depois da Copa do Mundo a guerra volta. Saudações, claro. Saudações, Billy. Como você tem estado? Provavelmente você tem razão, Billy. Seria um mês de férias? Provavelmente você tem razão. Saudações para Marvin, que diz: ouço vocês, mas vejo o bonito campo largo de Monterrey. O campo, né? Acho que você está perguntando, Marvin, como você está? Enormes saudações. E bom, como vocês viram no começo, nós fomos agora ao estádio, bom, do lado de fora do estádio, né? Então, agora a gente vai estar, publicando o vídeo no final. Muito obrigado, Wendy, como você tem passado? Ele diz: de acordo, esse acordo é uma loucura total. Diz: como você tem estado, Wendy? Enormes saudações, diz Miguel. Israel é como um cavalo indomável. O perigoso é que possui armas nucleares. A pergunta é: vai usá-las? Vai aprovar? Miguel pergunta: como você tem passado, Miguel? Saudações a todos da comunidade, obrigado por nos acompanhar. Vamos a outros assuntos importantes. Por sinal, está acontecendo um apagão nos Estados Unidos, bastante forte, uma série de apagões, isso por causa do clima, como está, né? Estamos falando já de praticamente 500 mil de pessoas, daqui a pouco a gente vê isso. Saudações para Marvin, para Liceu. Já está a Suíça 1-0 contra a Tunísia, olha só, que rápido, amiga. Começaram com tipo 5 minutos e já começaram assim, com gol e tudo, que impressionante. Este, diz, é uma estratégia do burro incompetente do Trump para posar de herói vitorioso. Com certeza vai deixar tudo pior do que estava, diz. Mars, como tem estado, Mars? Um grande abraço, MT, diz. As relações diplomáticas entre Estados Unidos e Israel podem se romper, diz MT. Pode haver atritos, diz. Israel não deixará de responder, diz. Roble, saudações, Roble. Como você está? E eu? Também acho que eles não vão deixar de responder, independentemente das pressões que possam existir. O direito internacional não importa para ninguém, diz. Miguel, como você está, Miguel? Ele fala depois da Copa do Mundo. Acabamos de ler do Billy Hernandes. Obrigado, Billy, por ser membro do canal. Saudações, Billy. Saudações, Wendy. Saudações a todos os membros do canal. Digna, como você tem estado? Saudações, Digna. Ela fez um comunicado, fez um comentário de Vance agora sobre o acordo. Ela disse: vamos a isso, vamos a isso. Bom, há um acordo entre... Na verdade, há uma menção ao acordo do vice-presidente dos Estados Unidos. Jay Vance. Ed Vance faz um comentário dizendo que o Irã teria cancelado os ataques massivos de mísseis que tinha preparado para Israel. Ou seja, que só faltava apertar o play ali, e que isso ia acontecer pouco antes de o acordo ser assinado. E depois que os israelenses atacaram Beirute, vimos muitas evidências de que o Irã iria lançar um grande número de mísseis contra Israel. Com nossa comunicação com eles, garantimos que eles não iriam responder, iriam assinar o acordo e chegar à paz. Pois bem... É assim que estão, ou seja, esse é o comentário, né? Como quem diz, bom, nós o salvamos, né? Quase bom, Trump, desculpe. Netanyahu informa Trump que Israel não vai retirar as forças das FDI do Líbano e não se considera vinculado à cláusula do Líbano no acordo entre Estados Unidos e Irã. Aí está o assunto. Então a resposta era a esperada do Irã, quer dizer de Israel, desculpe, dizendo, bom, esse acordo não está vinculado a nós. Façam como quiserem, mas não se pode falar. Ou seja,
de um cessar-fogo por parte de Israel, não é mesmo? Com isso fica muito claro. Vamos ver se, apesar disso, o acordo será assinado, diz ele. Fabian, saudações para você aí da chuvosa região. Olha, sim, Fabian, realmente tem estado assim, querendo chover, e agora já está chovendo. Onde você está? Fabian, como assim? Você está bem? Como você está, Fabiano? Perla, saudações. José Zarate diz, muito rápido, olha, caiu rápido o gol, olha. O ambiente está muito legal, foi bem divertido estar lá, ouvindo os suecos, os tunisianos. Os tunisianos trazem muita animação. Muita animação. Se percebe uma diferença cultural nessa questão, sinto que os árabes costumam ter um clima muito melhor do que os europeus. Olha, Esses caras europeus iam menos. os europeus iam bem quietinhos assim. E na verdade os mexicanos passaram e começaram a gritar Suécia, Suécia, e os suecos ficaram assim. Olha, andando reto, sem olhar para os lados, tipo, beleza, ficaram assim, de boa. Sua vibe? Cara, mas tipo, você não é sueco, mano, tipo, se acalma, e os tunisianos, tipo, Tipo, todo mundo bem animado, então, realmente, pois é, muito. Era muito diferente. Tipo, era muito legal, porque você via ele ali, né? Uma cultura, outra cultura, totalmente diferente. Os mexicanos fazendo festa e bagunça pra todo lado. Isso é muito engraçado, mas foi divertido agora. Agora vamos mostrar algumas imagens pra vocês, vamos lá. Uma jornalista israelense faz um ótimo comentário. Perguntam, por que você está? Por quê? Ela publica que esse acordo é um desastre estratégico. Veja, é que os Estados Unidos dão muito e não recebem nada em troca. O mais absurdo é que essa guerra termina com um alívio das sanções, mas para as vendas de petróleo de Teherã, algo que não existia antes da guerra. O que os americanos receberam? Nada, nenhuma concessão nuclear, nenhum míssil balístico, nenhum desarmamento, proxy. Ela não está errada. Essa guerra foi uma perda estratégica para os Estados Unidos e Israel. Por inverno, Exatamente. E acho que Israel entende dessa forma, por isso não concorda com o acordo. Ou seja, esse Israel então diz: eu posso continuar aqui, vamos continuar como aliados. E os Estados Unidos? Simplesmente, já nos seus cálculos políticos, Trump então diz: agora não mais. Este não foi feito rápido, ele queria tudo rápido e agora criticava Obama porque liberou tipo 1,7 bilhões, né? Mais ou menos. Vamos arredondar para 2 bilhões e esse Trump supostamente vai dar 300 mil bilhões, ou seja, 324 mil bilhões, porque, embora sejam 24 mil deles, outros 300 mil supostamente Estados Unidos. Embora os Estados Unidos digam que essa história do dinheiro não é verdade, ou seja, também é isso, mas seja verdade ou não sobre o dinheiro, no final das contas, o Irã vai sair mais fortalecido. Olha, só de tirarem as sanções, já vai ser um grande negócio. Irã, sim, um grande negócio. Se quiserem, terão recursos para programas nucleares secretos, como se já pudessem. Então, nesse aspecto, não há problema. Ele diz: eu te digo, Pepe, acho que liberar os setores Hormuz e se rearmar fabricando armamento por falta de munição é uma estratégia. Pode ser, Marvin, também. eu maravilhosa. Eu acredito mais nisso, que é como se chama? Uma forma de ganhar tempo, né? Mas como a gente não sabe, né, nos fatos, parece uma perda. Agora, se mais pra frente acontecer isso que você comentou e que eu também acredito que pode acontecer, aí a gente pode confirmar. Dizer que foi uma estratégia do momento, preciso me basear nos fatos. Mesmo insistindo na minha opinião, vejo que também está indo por esse caminho. Ou seja, acho que não termina e que na verdade é mais pra ganhar tempo mesmo. Bom, um comentário, Maru. Um abraço, diz que está me ouvindo da garagem enquanto troca o óleo da Força Aérea Real 24. Ótimo, ou seja, Trabalhando bastante, muito bom. Um abraço para Jalala que pergunta: e se para surgir um novo sistema financeiro, antes precisa cair a confiança no antigo? Dívidas, recordes, conflitos, crises, inflação, medo e mercados, reagindo a cada manchete. Bom ponto, Jalala. Eu acho que já dá para perceber, né? Como uma mudança. E aos poucos o sistema, eu acho que não vai ser algo tão brusco para melhor, mas sim que começa primeiro a se diversificar e a mudar, não é? A se digitalizar de maneiras talvez muito mais abertas, né? Quando a China diz, aqui bloqueio as criptos, mas 20% dos movimentos de cripto no mundo ainda vem de lá, você percebe, eles continuam presentes. Ou seja, por mais que diga que sancionou e que bloqueou, ainda assim há muito movimento cripto vindo desse país. Então, quer dizer que há uma adoção cada vez mais clara, e tudo na economia está avançando nesses temas.
Ou seja, só boia. Como você está? Muito boa noite. Saudações. Saudações também. E bom, vamos para outros pontos. Juan Guaquanejo, que prazer te ver, Juan Guaquanejo. Saudações, Guaquanejo. Ele diz: o sistema só muda quando as dívidas são quitadas. Enquanto houver dívidas, o sistema permanece, ele diz. Saudações, Guaquanejo, saudações, Guaquanejo. Muito boa noite. E bom, vamos para outros assuntos, vamos falar de outros temas também importantes. Olá, está acontecendo, vamos ver, esta é a imagem, certo? O que está acontecendo aqui? Este é um incêndio em um bairro de Kiev após ataques da Rússia. Vou explicar um pouco do que ocorre agora. A Rússia lançou um ataque massivo contra a Ucrânia e já 5 socorristas perderam a vida em Kharkiv enquanto combatiam um incêndio. Este é o segundo bombardeio russo no mesmo local, pois eles sempre fazem isso, não é? Eles atacam, esperam, não sei, 10 minutos, 20 minutos, os socorristas chegam e eles atacam de novo, que é a tática que Moscou sempre usa para causar perdas, não é? Essa é a situação, não é? Há ataques em Kharkiv também. Em Kharkiv, né? Não. Em Kiev, bom, como comentei, esse é em Kiev, não em Kharkiv. Né? Esse é o que vimos na imagem, esse é na capital. E o outro é em Kharkiv. Bom, o ponto é que o conflito evidentemente continua. Saudações, Joa Juan Conejo. Você já havia dito que às vezes não pode comentar, mas está presente. É um prazer e bom que comente de vez em quando. Muito bom. E bom, já quase de férias. Muito bom, então é hora de comentar. Obrigado. Leonardo Pep Street diz: o acordo é uma loucura. Pois é, Leonardo, é assim mesmo, né? É isso, está certo. Saudações, diz Saúde Juan Conejo, diz Marvin MT para toda a comunidade. Bom, pessoal, vamos para outros assuntos. Vamos falar sobre o que acontece agora nos Estados Unidos. Pois já está se resolvendo. Mas vejam, quando começamos, o diretor falou em 500 mil casas, famílias que não têm energia elétrica, são 390 mil. Já melhorou bastante. Sim, vai melhorar cada vez mais. Vou recarregar de novo. Olha, ainda são 390 mil, mas basicamente eram meio milhão de pessoas. Esses estados que estamos vendo são justamente os que enfrentam problemas com tornados. Principalmente em direção a Ohio, Pensilvânia, Illinois, Virgínia, Geórgia, Virgínia Ocidental, Indiana, Texas e Washington. Sim, esses são os estados com mais apagões neste momento. E é que só entre anteontem e ontem houve 7 tornados, e só em Indiana foram 200 casas destruídas, além dos apagões e outras coisas. Mas lá eram bem menos apagões do que agora. Agora estão sendo reportados fortes apagões. Mas enfim, são apagões típicos de chuva e depois eles recuperam em algumas horas. Normalmente, né? Em alguns lugares o problema pode durar um pouco, mas isso já tinha sido avisado e comentado antes. Também já comentamos sobre o fenômeno que está avançando lá no Golfo do México, que é esse fenômeno que já está sobre o Texas, sobre a costa do Texas. Já passou por Veracruz, passou por Tamaulipas. Não é um fenômeno que, bom, traz chuvas, tem 30% de chances de se tornar um furacão, muito poucas sinceramente. E como está na costa, parece difícil que venha a se formar, mas no Pacífico já há uma pequena formação bem longe do México. Bom, vamos ficar de olho nisso, mas sinceramente está longe demais para chamar atenção e até agora não há outro fenômeno no Pacífico. Então, nesse sentido, pelo menos está tudo muito tranquilo hoje. As réplicas continuam também nas Filipinas, algumas réplicas de 5.1. Na verdade, só hoje já houve 3 réplicas, sendo que uma delas provavelmente nem seja uma réplica, que é essa aqui e a da direita. Provavelmente sim seja uma réplica de 5.1 e o outro um sismo de 5.2. Como tem saído imagens e imagens do terremoto lá nas Filipinas, que tem sido forte, né? Tem sido realmente impressionante, só isso mesmo. Hoje comentamos sobre a formação de uma nova costa.
O leito marinho subiu 2 metros, cerca de 200 metros para frente em direção ao mar, do fundo do mar, do leito marinho. Subiu 2 metros e agora já faz parte da terra. 2 metros? 2 metros subiu, mas e 200 metros para frente. Veja, então você tem uma nova costa. Antes talvez você tinha sua casinha na beira. Pois agora já não é verdade, claro, não foi exato, né? Teve lugares que não ganharam só 2 metros, 5 metros 10. O ponto máximo é que ganharam 200 metros. Sim, isso também foi muito, muito estranho. E até hoje ainda se relata, mas coisas são desclassificadas. Bom, na verdade os casos vão se somando às desclassificações e aqui a gente vai comentando para vocês. Já fizemos hoje uma análise sobre isso, caso queiram ver, sobre o caso que chamou a atenção hoje ou que pelo menos me chamou a atenção. Foi um caso que o Pentágono divulgou e que já comentamos de manhã, caso queiram ver lá. O assunto está lá também. Hoje, um dos casos mais graves foi essa colisão entre os helicópteros. E digo, só o choque em si já é algo tremendo. Mas o fato de que estavam lá 2 pessoas conhecidas, 2 meio que famosos mais ou menos, digo, eles tinham uma comunidade grande, né, de vários milhões de seguidores e tal. Sim. Então, obviamente, tem um impacto. E além disso, os 2 são jovens, né? Então isso também acaba sendo um impacto duplo, né? Essa situação também é tremenda, esse choque de helicópteros, como que 2 helicópteros colidem. Quer dizer, isso me chama a atenção. Bom, comentaram lá que como é que foi? Ah, Double tree, sim, tudo, né? Sei. sempre tri. Bom, dizem que ele é músico e que fazia muitos truques, tipo acrobacias muito, muito perigosas. Parece que ele gostava de fazer esse tipo de coisa, estava gravando vídeos e provavelmente estavam fazendo algo assim e por isso aconteceu o acidente. E o Gasp estava lá o argentino. Acho que ele é argentino, né? Esse aí. Bom, aí está o assunto, né? Ele diz que é no sul de Monterrey e eu devagar digo, muito bom, Fabian. Olha. Aqui acho que não, ainda não, ou seja, não vejo aqui ainda não, mas esse e por. Espero ao menos estar nos dias finais do jogo. Já sei. E fazer algo já... É que dá pra ouvir bem agora os trovões, né? Então vamos ver, vamos pra outro assunto, né? O que mais está acontecendo com você? Hoje também saiu algo no New York Times. Dessa entrevista que foi feita com Donald Trump, ele diz que se não chegarem a um acordo nuclear com os Estados Unidos, eles vão reiniciar um ataque militar contra Teherã, ele disse. E fará com que os Estados Unidos, o guardião do Oriente Médio, em troca de 20% da renda da região... Ou quem disse isso? Isso quem diz é o Trump. Se o acordo não for resolvido, ele vai destruir Teherã de novo e vai ficar com 20% de tudo o que é gerado no Oriente Médio. Ou seja, ele está cobrando todos os países do Golfo, suponho eu. Ok. Também diz que Netanyahu é um cara muito difícil e que deveria estar muito agradecido por fazer, porque estamos aqui. Porque se o Irã tivesse uma arma nuclear, Israel não estaria aqui por 2 horas. Trump deixou claro que a relação com Netanyahu tem sido difícil, pois ele é complicado. Eu acho que é muito claro o que ele quer, sempre foi assim. Se não é que ele é claro, ele é claro. Ou seja, isso não dá pra negar. Ele é claro. E se tem 22 minutos, Francisco, o jogo já começou. 22 minutos aqui em Monterrey. Esse começou às 8, então já tem 22 minutos. Então, beleza. Também tem um grupo de hackers iranianos que teria tomado controle de alguns drones, né? Exatamente. Supostamente é só um grupo de hackers que afirma ter tomado controle dos drones que o FBI está usando para vigiar essa Copa do Mundo de 2026. Mas enfim, o FBI, esse grupo se chama Randala. Já falamos várias vezes sobre eles e eles dizem que lançaram uma mensagem meio críptica, onde afirmam que alguns equipamentos da Copa do Mundo já estão sob o controle deles, digamos assim. E, bom, o FBI veio a público dizer que isso não aconteceu. Eles divulgaram isso por meio de um site de um grupo de inteligência, uma organização que monitora atividades online ligadas aos Estados Unidos. Mas, enfim, segundo o FBI, isso é mentira. Bom, então é isso, né? Aí está a questão. Isso também faz parte da psicologia, do medo e tudo isso, né? Que eles querem manipular, isso me pega muito forte. Muito forte. Ou seja, todos morreram. Acho que são 7 pessoas, se não me engano. Além disso, houve outro acidente nos Estados Unidos, de um pequeno avião em que morreram, acho que 12 pessoas. 12 pessoas, sim. 12 pessoas também. Hoje foi um dia bem intenso nesse sentido. Bem... Vamos aos cumprimentos, Garcia, tudo bem? Seguimos para outros assuntos importantes.
Bom, só para encerrar tudo o que está acontecendo no mundo, né? Ou seja, hoje também está sendo noticiado. Então não é só uma mudança no tema do BTC, do Bitcoin e toda essa situação, mas vamos ver, obviamente, uma reação positiva nas bolsas. A Bolsa de Valores da Coreia, da China, do Japão, etc. Se olharmos aqui, vejam aqui, é como o mercado fechou na sexta-feira, e aqui, desculpe, e aqui é como está abrindo, ou está abrindo bem acima, porque obviamente já ter o petróleo a esses preços é algo super positivo para eles. Se olharmos o Nikkei, acho que não enviei o Nikkei Fiat. Subidão. Subidão, ui. Ui, subidão, obviamente não encontrei. É que, ou seja, estava Tão alto que eu não conseguia ver. este. Nikkei vai embora, dispara e vamos ver se não vai até para 1. Sim, isso é um recorde histórico. Moral sim. Isso é um recorde histórico. Nikkei notícia exclusiva. Notícia exclusiva. Aqui. Ou seja, reparem, Nikkei no máximo histórico. Digo, não sei se já há relatos nesse sentido, mas posso apostar que somos um dos primeiros a comentar essa situação e agora vamos rapidamente para a China. Olha, vem de uma queda. Esta é a de Hong Kong, mas sim, isso é uma alta. Embora venha de uma queda, isso aqui é uma subida. Fecharam aqui, abriram aqui, é uma pequena alta, mas a de Hong Kong está bastante impressionante. Vamos às imagens que gravamos na Copa do Mundo. Vamos lá. Bom, atrás de mim está agora sim o estádio. Isso é o mais perto que você pode chegar. Bom, acho que talvez um pouquinho mais, mas já não faz sentido. Aqui já está bem lotado. E, bom, acho que já é a última entrada que resta. E, então, ali está o estádio. Agora sim vai ser muito interessante a saída, porque as pessoas têm entrado praticamente desde, tipo, que horas será? 9, 10 da manhã já dava para ouvir que estavam entrando. Olha, ali vai a galera de vários países, dá para ouvir muitos idiomas, principalmente, obviamente, sueco, inglês, alemão e eu imagino que árabe também, né? Olha, lá vai a galera com seus chapéus, alguma turma que está torcendo, mexicanos apoiando a Tunísia ou mexicanos apoiando a Suécia também. E, bom, vamos ver como é que está, porque vai até as 8 da noite, então ainda falta, é cedo, nem sei que horas são, deve ser umas 6, 7 da noite. Nem sei que horas são, pra falar a verdade, são, 6. 7 da noite, sim, 6h23 da noite, e a galera já está chegando, vou nessa. Olha, ali vai a galera da Tunísia, olha, se você vê... Ali... Vai a galera da Tunísia, e bom, já é aqui. Em 2 ou 3 minutos, o estádio já está ali na frente. Então, pois é, tem várias equipes de imprensa ali atrás, ao fundo. Algumas estão gravando a galera entrando. Mexicanos apoiando a Suécia e tunisianos vaiando eles. Bom, então, vamos sair daqui já. Só queríamos mostrar um pouquinho como prometemos, então vamos para uma entrevista. Entrevistar uma sueca, vamos ver o que ela acha. Guten Tag. Guten Tag. Então, ei, e aí, de onde você é? Daqui de Monterrey, Nobre. A que horas você vai comprar pão? Nunca vou comprar pão. Claro que sim, já te vi na padaria. Comprá-lo. Mas não sei a que horas. Esse tipo às 6h30. 6h30, perfeito, excelente, me parece muito bom.
Como você percebe o clima da Copa do Mundo? É muito festivo, tem muito mexicano que vem bem só para comemorar o futebol, porque nem sempre é um bom momento para comemorar, né, no México. Exatamente, né? Eles estão bem animados, na verdade. Vamos ver como eles vão chegar agora para o jogo. Acho que alguns já estão bem alegrinhos. Digamos bem. Sim, muita gente. Muita gente da Tunísia, muita gente da Suécia. Embora a ocupação hoteleira não tenha chegado aos níveis, pelo menos aqui em Monterrey. No Pão Norte, a ocupação chega a uns 90%, agora está em torno de 60% e poucos igual na Cidade do México. Na Cidade do México, quem mais lota é a Fórmula 1, não lembro, de Guadalajara, mas está parecido, ou seja, não atingiu os níveis de outros eventos no México. Sim, é interessante porque eu suponho que foram os preços dos ingressos, na verdade, não sei. Eu acho que é isso. E que a maioria dos jogos são nos Estados Unidos também. Então, se as pessoas querem ver muitos jogos, preferem ir para os Estados Unidos, mesmo sendo mais caro, mas para alguns foi melhor vir aqui. Economicamente, é bem mais barato que os Estados Unidos, além de viajar para cá ser acessível. A questão migratória aqui é mais simples, já que os Estados Unidos enfrentam muitos problemas nessa área. Hoje tinha um avião preso que ia de Cancún para os Estados Unidos do Uruguai e não conseguiam chegar por questões migratórias. Esse é o lance também. Quer dizer, é uma Copa do Mundo, como já tínhamos dito, muito geopolítica, com muitas coisas relacionadas ao que acontece no mundo. E também vai haver muitas comparações de como estão os Estados Unidos, Canadá e México aproveitando a Copa do Mundo. Ou não, ou nem tanto, né? Mas enfim, algo mais. Não, nada mais. Então, bom, a gente se vê daqui a pouco. Vamos ao vivo agora? Ao vivo, sim. Bom, e agora vamos ver algumas imagens do clima, porque ali gravamos, já bem na entrada. Mas o caminho disso, olha, gravamos vários pequenos momentos para que vejam como estava o ambiente. Mais ou menos, na CA, nas ruas e tudo isso, né? Vejam isso. Não. Obrigado. Bom, aí estamos vendo, esse é o único acesso de carros para quem mora por aqui, mas a outra avenida está totalmente fechada, né? Obviamente ali não dá para estacionar. Aqui, ali, então, essa é a entrada do Parque da Água, que fica ao lado de Exeste, ali, por ali. Você podia entrar para ir ao Mundial, você tem que entrar por ali, entra pelo Parque da Água, tem vários ônibus que te trazem aqui. A gente mora bem pertinho, né? Escutem isso. Obrigado. Chamavam de tunisiano, mexicano ou algo assim, não lembro direito. Irmão tunisiano. Agora você já é mexicano. Escutem. Claro, a música, ambiente, isso. Isso. Bem, aí vai a banda. Ei, era uma fila mais ou menos longa de banda, aparentemente da Tunísia. Meu Deus. Acho que sim, eles estão falando tipo em árabe ou tunisiano, não sei exatamente o que falam por lá, mas enfim. E mais atrás iam os suecos também, e lá vai a bandinha. Quase todos são raios, quase todos são meus. Já são 2 heróis. 2 heróis, sim. Mas enfim, essa era a prévia, né? Aí vemos, bom, em um ponto, esses laguinhos agora estão em construção, todo o parque está em construção, ou seja, realmente não foi terminado. Vamos. Esse parque vai estar cheio de lagos. Falam árabe, vamos! Ok, ali. Está bom falar nos seus 3 idiomas. E bom, então aí está. Aí está. Bom, não sei que país, que equipe, quer dizer, esse país está com os suecos. Aí, se vocês repararem, eles não estão só andando. Os suecos, quer dizer, não é só caminhar e pronto, né? Então, bom.
Bom, então assim está o clima. E tinha uma, como se chama? Como uma espécie de estrutura que colocavam pra você como um micro show, né? Como uma tela. Ou seja, já entramos nessa tela que está aí. Que a gente mencionou agora há pouco. Sim, vamos ver o que é. Pra ser sincero, não faço ideia. Acho que era algo do espaço, mas não sei, mas está bem confortável. O ar-condicionado está forte, então você se refresca aqui. Então é tipo uma recepção. Uma recepção, uma esfera. E eram imagens de Nuevo León, boa parte feitas com IA. Aí você pensa, investe um pouco, capricha. A música feita com IA, as imagens feitas com IA, não sei, coloca um pouco mais de esforço, né? Coloca aí, investe um pouco. E digo, melhor ainda se você combinar com algumas delas, se quiser, mas boa parte era evidente que era tipo poesia, né? Mas enfim, mas tudo bem, tudo certo, né? O clima, pelo menos dava para se refrescar um pouco ali. E muita cerveja, obviamente, muita venda de cerveja e muita venda desse tipo de coisa, né? Bom, então como vocês têm passado, como vocês estão? Olá, fala Alfredo, os suecos são tranquilos e os tunisianos mais agitados. Sim. Ok. Um salve pro Cebola diz que experiência bonita, saudações pra Gabriel Duran diz, saudações pra Nery e saudações, quantos anos tem essa moça da Suécia? Abraços. Me faltam uns 50 centímetros para ser sueca. Eles eram bem altos. Eles estavam bem, eles eram altos sim. Bem altos, sim. Meu filho mede cerca de 1,90 e parece baixinho. Ou seja, ele parece baixinho perto deles, imagina só quanto eles medem, 2 metros e pouco. Então sim, eles eram muito altos, de verdade. E além disso, eles são grandalhões, né? Então, é isso. Diz Lisana, olha só, diz que houve muita crítica sobre esse assunto, diz. Sim. Achei péssimo tratarem jornalistas hispânicos nos Estados Unidos dessa forma, sem permitir que falassem espanhol. Já ouvi muitas reclamações. Bem, tem os jogadores de futebol que falam espanhol e seria melhor para eles que fizessem a pergunta em espanhol. E o jornalista fala espanhol? Mas não deixam porque a FIFA não contratou um tradutor de espanhol para inglês para o resto das pessoas que estão lá, já que todos os jornalistas precisam saber o que o jogador de futebol diz e o que lhe é perguntado. Mas esse é o trabalho deles, né? E muitos jornalistas acabam tendo dificuldades porque não sabem muito bem o inglês. E o jogador de futebol também não sabe muito bem inglês e tem que responder em inglês. Exato. Sim, bom, é realmente muito lamentável isso. Falta organização e tudo isso. Saudações, como vai, Gabriel? Olá. Saudações para Marvin também. Grandes saudações. Cebola, grandes saudações. Como você tem estado? Sim, foi divertido, de verdade. Foi divertido estar lá no showzinho. Mas até agora vimos, mesmo com algumas pessoas meio chatas e tudo mais, foi tudo muito, muito organizado. Né? Sim, não, estava tranquilo. Ou sim, o pessoal estava feliz, mas nada, nenhuma bagunça, nada exagerado. Saudações para Miguel Angel. Diz com Anjo, desculpa Miguel Anjo, que se com esse dinheiro vai melhorar muito a economia dele e da cidade dele. Claro, me disseram que o que vão fazer é comprar drones, comprar mais armamento, basicamente. Me disseram isso faz umas 3 semanas. Faz umas 3 semanas, sim. Depois entrevistamos pessoas na rua, como disse Leonardo, e nos animamos para isso, só que já estavam quase todos entrando no estádio. Então dissemos, não, já deu, mas seria divertido, na verdade. Então não testamos esse formato e seria interessante de vez em quando sair assim. Entrevistaram uma sueca que não falava espanhol. Sim, então, bom, aí mostramos algumas imagens para eles, como tem sido, dizem, nos querem como segunda opção, não como oficial, nem nos Estados Unidos, nem em Israel, dizem, algum ressentimento é possível, diz, Licéia, como você está? Eliseu, Alisson, como você tem estado? Grandes saudações, diz, é que eles trazem suecos, diz, então... Litia. Jojo, como você tem estado? Grandes saudações, diz, é que eles trazem suecos, diz. Sim, por isso não usou isso, mas convenido esse... Bem, zancos. Né, suecos assim, mas como ele me disse, esse... Bons santos. Zancos. Diz, irmão, olha, o pessoal do Trump, o negócio do Trump é patético, algo totalmente de mau gosto. Diz, irmãos, saudações ao irmão. Como você tem estado? Saudações para Papai de Nueva, como você está, Papai de Nueva? Olá. E aí, Marvin, vocês mostraram o vídeo do cliente sueco que não pagou e o policial usou o tradutor? Sim. Sim, ontem. Sim. Reparem como os restaurantes estão cobrando valores exagerados, sabendo que vem gente de países em melhor situação econômica e eles querem faturar alto em agosto. Por isso, cobram o dobro. O que está acontecendo? E é para todo mundo...
Quer dizer, obviamente a gente não foi com a intenção de comprar, porque qualquer coisinha, só de estar ali, se tivéssemos comprado umas batatinhas ou uma água, qualquer coisa. Imagina, eu nem olho os preços. Sim, não. Não. Quer dizer, sim, estava tremendo. E a gente chegou tarde, mas mais cedo teve cabrito, teve mais coisas. Já? Eles trouxeram a batucada. Ok, sim, tinha muito mais suecos, só que a gente já não viu. Não. Não, todos já estavam no estádio fazia tempo. Sim, entramos bem cedo, sim. Bem cedo, claro. Mas a gente queria ir um pouquinho, né? Porque, obviamente, nessa hora a gente estava transmitindo de manhã, mas aqui as ruas foram fechadas às 8 da manhã. Imagina. E só vão abrir de novo às 2 da manhã. Então vai ser meio complicado isso. Ele diz, como você está, Marvin? Edilce é olá. Sim, é um pouco estranho. E aqui, toda a nossa área onde vivemos, mesmo sendo uma colônia, dizem que é estranha, pois tem muita galera. Então a gente empresta, sabe? Tipo, para um amigo, para um conhecido, né? Ou algo assim. Posso estacionar aí para ir ao estádio, claro, né? Mas então, né? Obviamente agora está tudo bem. Né, tudo? Agora está tudo bem, né? Ele diz, esperamos que reconstruam o Irã. O povo merece ter suas casinhas de volta? Ele diz, MT, saudações, MT. Saudações, MT. Boa noite. Ele pergunta, Silvia, como você está? Saudações. Saudações, Silvia, como você está? Saudações, Antônio Carmona, tudo bem, Silvia? Quero dizer, Antônio, também saudações para Manuel Fernandes. Saudações, muito boa noite. E diz, esse trabalho é para Israel, o conflito vai continuar, diz Manuel. Saudações, Manuel. Saudações, Manuel, muito boa noite, um grande abraço. Bom, vamos lá. Vamos, pessoal. Já estamos no WhatsApp, Telegram, enviamos notificações das transmissões ao vivo e estamos no Face, X e Instagram. Amanhã estaremos aqui informando desde cedo. Desde cedo já estamos prontos com todas as informações. Se aparecer algo importante de última hora, comentamos. Obrigado, Roble, Aide, MMT, Marvin e toda a comunidade que nos assiste. Um abraço. Aproveitem o restante do fim de semana. Amanhã seguimos conversando. Até logo. Interrompemos sua programação. Obrigado por sintonizar a verdade. É isso. PP ao vivo. A verdade é intensa, pura. O insólito é real, pura. Aqui a gente analisa. Foco global. Não fique de fora. Conecte o canal. PP ao vivo, controlando o sinal. Pepe e Astrid falando a verdade. Jornalismo cru. Aqui se respeita. Ative o alerta. Não perca nada. Até a próxima. Sim, senhor. Vamos fazer a chamada. Inscreva-se. PP ao vivo, na área.